Olá, queridos, de volta, mais um vídeo. Quero falar para você que está sendo uma bênção a sua participação, o seu like, as suas visualizações, sua inscrição. Vamos que vamos, em nome de Jesus. A palavra que eu quero repartir com você nesse vídeo é Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. O contexto todo aqui está dizendo que Jesus ele estava caminhando, indo para a casa de Jairo, e de repente uma mulher entra no seu caminho e toca nas suas vestes e fica completamente curada. Duas curas rapidinhos aqui. Então, ele está lá com aquela mulher conversando, alguém me tocou e ela, cônscia do que nela se operara, disse para Jesus toda a verdade. Ele fala: tua fé te salvou, vai, fica livre do teu mal. Quando ele termina de falar isso, uma pessoa diz para ele: não incomode mais o mestre. E entra aqui no versículo 35, quando ele diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Queridos, e o texto sai dizendo que Jesus vai para a casa dele, chega lá, encontra a menina, ela tinha 12 anos, Jesus manda sair todo mundo e toca nela e chama pelo nome dela: Talita, vem para a vida, e ela levanta, né? No versículo 42, ele diz: e pôs-se a andar, porque tinha 12 anos, ainda ficaram todos sobremaneira admirados. 43 diz assim: mas Jesus ordenou-lhe expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Muitas coisas tem nesse texto. Eu quero me ater ao versículo 36. Jesus está dizendo: não temas, crê somente. Há notícias, há casos, há momentos, há circunstâncias, há projetos, planos, propósitos do inferno, do inimigo, do mundo, que conspira muitas vezes contra a nossa fé. Ele vem derrubar a nossa fé, contra aquilo que cremos em Deus, que diz que, Lucas capítulo 1, versos 37, ele diz: porque para Deus não há impossível segundo todas as suas promessas. Então ele está dizendo que o que ele não prometeu, ele não tem responsabilidade em nos dar. O que ele não prometeu, o que não é promessa sua, o que não está estabelecido na sua palavra como verdade, como princípio, ele não tem obrigação, ele não tem uma forma de estar obrigado a dar. Mas naquilo que ele prometeu, naquilo que é da palavra dele, daquilo que ele expressou, que abriu a sua santa boca e falou, nisso ele está enredado com a sua palavra. E ele é o Deus da palavra. Toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus, diz a palavra do Senhor, lá em 2 de Timóteo, no capítulo 3. Toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, por que eu estou falando? O último vídeo falei sobre fé, sobre vamos continuar crendo, e esse vídeo é: não temas, crê somente, creia no que Deus está falando, creia nas suas santas promessas, creia no que ele diz, não creia em crendice. Não estou falando que você, porque eu creio muito eu vou fazer uma corrente, porque eu creio muito eu vou fazer uma campanha. Não, irmão. É confiar na palavra, é confiar naquilo que diz as Escrituras. Jesus declara isso. Lembra lá em João capítulo 7, versículo
37, se não me engano, quando ele diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus, pondo de pé, disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quem tem sede, né? Primeiro ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu tenho uma outra maneira de ver esse versículo, mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre como diz as Escrituras. As Escrituras declaram que Jesus veio para nos dar a garantia de que o Pai não é mentiroso, a garantia de que o Pai é verdadeiro. Jesus veio para nos fazer filhos de Deus, não somente, e não tão somente, para termos uma casa bacana, uma roupa bacana, um carro bacana, mas ele veio para trazer filiação. Não é para nos isentar de sofrimentos, não, porque uma coisa está bem clara, explícita, inequívoca, de que se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Há coisas que Deus vai parar a tempestade, vai parar a tormenta, e às vezes ele nos dá mais forças para resistirmos às tempestades, às tormentas. Isso é claro na palavra do Senhor, isso é claro. Agora, uma coisa que Jesus está dizendo aí: morreu, ou seja, acabou, não há mais esperança. Jesus diz: não temas, crê somente. Por quê? Porque há enfermidades que são para a morte, há enfermidades que são do diabo, é verdade, mas há enfermidades que não. Se a pessoa, se toda enfermidade fosse do diabo, para que médico? Iria todo mundo para a igreja, recebia oração e ficava curado. Não, mas as enfermidades... E há homens que ficaram doentes na palavra de Deus, homens de Deus que ficaram doentes e morreram por causa da enfermidade. Mas Jesus está dizendo assim: não importa se é o momento, nós não sabemos se é o momento de alguém morrer, de alguém perecer, de alguém estar passando necessidade. Nós não sabemos se é o momento de que alguém está sofrendo, de é para ele sofrer mesmo. Não sabemos isso. Mas uma coisa nós sabemos: temos que continuar crendo que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura e liberta. Sabe, amados, nós continuamos acreditando em Jesus. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Mesmo que todas as circunstâncias estejam contra nós, mesmo que haja conspiração do inferno, que... isso você pode expulsar com uma oração, isso você pode rechaçar, expelir, expurgar com uma oração, com uma palavra dada no nome de Jesus. Isso é claro, inequívoco. Mas há coisas que são diárias, de luta, de batalhas, de sofrimento, das próprias coisas que comemos a vida inteira, da maneira que vivemos, de tanto refrigerante que tomamos, de tanto açúcar ingerido, de doenças que foram absorvidas pelo corpo devido à alimentação, devido à vida que levávamos. Mas uma coisa eu sei: vamos continuar crendo, vamos continuar acreditando que Ele é fiel, Ele é fiel. A palavra do Senhor diz em 2 de Coríntios, no capítulo 5, versos 7, que nós não andamos pelo que vemos, andamos por fé. Nós andamos pela fé na palavra de Deus. Fé em quê? Na palavra. Por quê? Porque Romanos capítulo 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Toda enfermidade vai ter cura? Não, nem toda enfermidade vai ter cura. Toda enfermidade vem do diabo? Não, nem toda enfermidade vem do diabo. Mas uma coisa é certa: Deus é poderoso para tornar infinitamente mais. Lembra de Efésios 3:20? Daquilo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que já opera em nós. As enfermidades, elas são inerentes do homem, pela fragilidade da sua estrutura orgânica, óssea, mas nós estamos acreditando que Deus pode fazer milagres.
Nós acreditamos que Deus ressuscita morto, que Deus cura a enfermidade, seja ela qual for. Nós acreditamos nisso. Por isso, amados, estou aqui para dizer, para mim e para você, não temas, continue acreditando. Crê somente, é essa palavra de Jesus. Versículo 41, versículo 43, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Poxa, um milagre de ressurreição, por que tem que esconder? É porque só pode ser testemunha quando descer o Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você pode ser testemunha de Jesus. Se você não está cheio do Espírito Santo, não pode testemunhar de Jesus. Jesus diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Por isso, quando Jesus curava, ele dizia, não fala nada para ninguém. Imagina, uma ressurreição, ressuscitou dentre os mortos. Não é para contar? Pelo amor de Deus. É para contar. Mas só ficar cheio do Espírito Santo. Queridos, não temas, crê somente. Continue acreditando, em nome de Jesus. Seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus, para a glória do Pai. Amém.